Bem-vindos então a mais uma live do Medical TV, direto aqui do Video Space do Coworking Brasex. Eu queria que tu me contasse a tua experiência pessoal, qual é as aflições de uma pessoa que está com essa doença, quais são os medos. Quando eu tive Covid lá, dia 21 de março, no começo desse ano, realmente foi a primeira leva, assim, o meu principal medo que tinha era de morrer. Então a gente via a TV mostrando a Europa, principalmente na época a Itália e a Espanha colapsada, a gente via caminhões frigoríficos do lado de fora dos hospitais, a gente via índices elevadíssimos de mortalidade. E esse medo me acompanhou naqueles dias em que eu estava doente, fiquei isolado em casa. Ficou eu e minha esposa isolados, meu filho na época estava com os meus pais. A gente já meio que previa que isso pudesse acontecer, porque o hospital estava realmente fazendo a sua primeira preparação para uma coisa que a gente achava que ia vir e realmente aconteceu. Então era o medo de todos os dias começar com falta de ar e descompensar do ponto de vista respiratório. Esse medo era maior porque ao mesmo tempo eu sabia que eu estava com Covid e eu não tinha muita referência, porque as pessoas quase não conhecia ninguém que tinha a doença, e os que eu conhecia era meu ambiente de trabalho, no caso estavam dentro do hospital. Então assim, a ansiedade e o medo era muito grande. Hoje a gente vive um cenário diferente. Hoje as pessoas, quase todo mundo que está nos ouvindo agora conhece alguém ou está com Covid isolado em casa, ou conhece alguém que está nesse momento com Covid cumprindo quarentena. Então a gente percebe que o vírus está circulando na sociedade de uma maneira que nunca antes teve. Claro que a gente tem uma capacidade muito maior de fazer diagnóstico, que essa era a nossa bandeira lá no começo de março. Nós precisamos fazer diagnósticos, não podemos passar despercebido pelos diagnósticos, porque um paciente que não é reconhecido, que não é sabidamente com Covid, ele não vai tomar medidas protetivas, ele vai transmitir para outras pessoas. E talvez esse relaxamento seja também uma causa disso. Então as pessoas relaxaram, as pessoas acharam que o negócio estava tudo bem, e realmente a gente vê pelos números que há um mês atrás a gente esteve muito bem, com redução do número de casos. A gente via a Europa tendo passado pelo inverno com o Covid, mas tendo passado um verão muito bem, e ressurgindo no início do inverno deles. O que nos pegou de calça curta, digamos assim, foi a gente, na realidade, quase não ter uma segunda onda, mas ter uma continuidade da primeira onda. Então isso foi bem complicado. Eu vou chamar o primeiro vídeo, tá? Que fala o Dr. Kusler, né? E o Dr. Piccoli falando sobre como é que está a situação da pandemia lá dentro da Unimed. Nos cabe lamentar essas 170 mil vidas perdidas nessa pandemia. É um ano desastroso para todas as nossas vidas, uma coisa diferente, um novo modelo, uma nova maneira de viver, mas nos adaptamos, como a tudo. De março para cá foi aumentando o número de ocupação de leito, até a gente ter um pico de ocupação de mais ou menos 100% até um mês atrás. Daí começou a diminuir. E nas últimas 2 semanas começou o aumento de novo. Tanto é que a gente está agora no dia de hoje, 25, a gente está com mais ou menos 100% de ocupação dos leitos de UTI. Agora nós estamos no pico da pandemia, no pico da chamada segunda onda, que no meu entender não há segunda onda, é a primeira onda ascendente ainda, né? Apesar do número de mortes ter diminuído. Porque lá no começo, o que aconteceu? Infelizmente, as pessoas mais suscetíveis, as mais frágeis, faleceram. E agora nós estamos vendo a contaminação de pessoas mais jovens, mais resistentes, com uma menor mortalidade. Mas os casos estão explodindo no mundo inteiro. Quando começou a pandemia do Covid lá em março, o nosso paciente principal que vinha para a UTI era um paciente mais idoso, com várias comorbidades, né? Isso se manteve por pelo menos uns 3, 4 meses. De lá para cá começou a haver uma mudança no perfil desse paciente. Ele começou a ser um paciente mais jovem, principalmente agora nos últimos 30 dias, um paciente mais jovem, com menos idade, né? E com menos comorbidade. A principal comorbidade que está na grande maioria dos pacientes é diabetes e obesidade.
Mas agora a gente já está vendo alguns pacientes jovens sem comorbidade nenhuma. Que a partir do momento que parece que a vida voltou ao normal, os hospitais enchem. Está aumentando o índice de positividade. Aumentando muito. Há 2 dias atrás, nós atendemos 220 casos, 48% de positividade. A grande maioria foi para casa, porque são jovens com sintomas leves. Mas nós precisamos, sempre que possível, dizer: cuidem-se, higienizem-se, usem máscara, mantenham o distanciamento, porque o vírus cada vez está circulando mais e ele está mutando. Doença viral, ele se vira, ele vai aprendendo também, né? Não pensem que ele está quietinho ali, não, ele não está. Ele está trabalhando. Então isso é que nós temos que bater. É bater na prevenção, no distanciamento, na higienização, na não aglomeração, né? Isso está muito solto por aí ainda, né? E repito, a nossa estrutura é boa, é grande, mas nós não temos como receber todo mundo de uma vez só. É isso, então quer dizer, a população relaxou, né? E a doença veio de novo super forte, né? Então, ali no hospital, entre o prédio A e B, existe um centro de atendimento, que é o hospital de campanha, que o paciente que tem algum sintoma de coronavírus procura esse centro. A gente vê nos últimos 15 dias um aumento progressivo da busca de pacientes nesse local de atendimento e é feito teste de PCR, então é outra coisa que a gente tem preconizado, é preciso testar esses pacientes, e culminou nisso que o Dr. Primo falou, a gente teve 48% de positividade nos PCRs, então eu tenho o número, esse número está atualizado nos últimos 10 dias, nós solicitamos 1.960 testes de PCR, só nos últimos 10 dias, desses testes a gente tem 634 testes positivos e ainda 294 testes em andamento. Por que isso? Em andamento porque a gente ainda não consegue absorver no laboratório interno. O hospital tem uma tecnologia que a gente consegue em 180 minutos fazer um teste de PCR, mas a gente não tem insumo suficiente. Então, esse teste, que é o RT-PCR, que fica pronto em 3 horas, a gente mantém para os pacientes internados e para os profissionais de saúde, porque a gente precisa dos profissionais de saúde trabalhando na linha de frente. Os pacientes que procuram o hospital de campanha, é realizado teste, esse teste é terceirizado, então é terceirizado e é mandado para fora, e demora de 2 a 4 dias, depende da quantidade de teste coletado, de 2 a 4 dias. Nesses últimos 10 dias, a gente tem coletado uma média de 150, 250 testes por dia. Então, isso totaliza, nos últimos 10 dias, só 634 detecções e ainda 294 pacientes estão aguardando o resultado. E no começo da semana nós chegamos a ter mais de 95% de ocupação hospitalar. Isso fez com que o hospital tomasse algumas atitudes para resolver essa ocupação. E o atendimento de UTI também, mais de 90% de ocupação de UTI. Isso também fez com que medidas fossem tomadas para que dentro do hospital a gente pudesse alocar esses pacientes. A grande maioria dos pacientes, eles não ficam dentro do hospital, eles são direcionados para as casas deles, porque são sintomas leves, são pacientes que não estão disfuncionados e são pacientes que não têm muitas comorbidades, que o melhor lugar é ficar isolado em casa. Quando que é a hora então de procurar o hospital? Alguma falta de ar, alguma disfunção, alguma febre mais alta, o paciente vai perceber essa hora e essa é a hora de procurar o hospital. A Unimed tem uma central 24 horas, que é um número 0800, que a gente coloca uma equipe de médicos 24 horas para responder pergunta para os pacientes. Então, isso é uma coisa assim, começou com coriza e um pouco de mal-estar, e isso começou há poucos dias, liga para a central 0800. Não se dirige ao hospital, porque lá no hospital está indo pacientes que sabidamente são positivos e vão precisar desse atendimento. Então, é importante que a gente preserve a estrutura hospitalar o mais enxuta possível do lado de fora e do lado de dentro, para quando o paciente realmente disfuncionado precisar, a gente ter esse leito disponível e essa equipe prontamente atendendo. É assim, na realidade a gente pode pegar coronavírus indo na padaria, indo na farmácia,
indo no supermercado. Hoje em dia, que tem uma viremia social maior, o vírus está transitando na sociedade, a gente pode pegar. Então, o que a gente pede? Observa algum desenvolvimento de sintoma, observa principalmente fatores de risco, então pessoas com mais fatores de risco devem ser observados, e qualquer coisa liga para o 0800 e tira as dúvidas, usa o serviço do 0800. A gente já está tendo uma média de mais de 100 ligações por dia, então acaba sendo já um número expressivo, um número que a gente mantém o 0800 desde o começo. Quando a gente teve uma diminuição do número, o serviço foi interrompido e agora foi reativado, e é um número bastante considerável, contando que 100 pessoas ligaram para conversar com médicos. Talvez seriam 100 pessoas que estivessem lá na fila esperando, às vezes, para tirar uma dúvida ou outra. Então, é importante usar esse serviço. Esse serviço está à disposição dos usuários da Unimed e é um serviço que tem que ser usado para a gente tentar evitar o fluxo dos pacientes lá para o hospital. O que tu acha, doutor Laim? Até quando nós vamos ficar nessa agonia? Tu acha que essa vacina... Qual é a tua opinião pessoal assim, sobre as vacinas? Quando é que a gente... O que tu acha sobre isso? Na realidade, quando acabou o verão europeu e recomeçou o início dos casos, a gente não esperava que a gente que o vírus não respeitasse o verão, digamos assim. Porque as pessoas ficam mais soltas, ficam mais arejadas, e nós pensávamos, não, esse ambiente mais arejado faz menor transmissão. Mas o que a gente viu é que esse ambiente mais arejado também fez maior aglomeração, e essas aglomerações maiores aumentaram o número de infectados. Então, o que eu acho, eu tenho muita esperança que a vacina vá conseguir, que a gente vá conseguir o controle com a vacina, e que a gente possa ter, digamos assim, o controle da doença maior. Assim. Eu não tenho dúvida que a gente vai controlar essa doença. A evolução humana mostrou que o ser humano é muito mais forte do que qualquer outro que passou pela face da Terra. Então, a gente tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Então, vai ter o controle da doença. Eu espero que o atalho desse controle sejam as vacinas, mas ainda é cedo para dizer assim. Então, essa, por enquanto, é uma esperança muito grande que eu tenho, mas ainda não tenho dado para dizer isso. O doutor Fernando Vivian, né, que também eu acho que ele é um mastologista aqui da nossa cidade, ele fez uma pergunta aqui para ti, que ele queria saber se já tem algum paciente que teve recontaminação por Covid. Sim, já está comprovadamente a recontaminação por Covid. Então, o que a gente não sabe é se um segundo evento é igual, mais grave ou menos grave. Mas a ciência já comprovou, está comprovadamente o mesmo tipo de vírus, porque o vírus pode mutar, mas o mesmo tipo de vírus já foi comprovada a recontaminação. A gente tem casos registrados em Caxias, em Porto Alegre e na literatura médica. O que mais a gente notou nesse processo todo desde o começo? Nós aprendemos muito com a doença. Os recursos terapêuticos nos mostraram isso. Alguns recursos absolutamente ineficientes, ineficazes, e outros recursos absurdamente eficazes. Um exemplo é a fisioterapia. A fisioterapia nessa pandemia mostrou-se um ponto de corte entre o bom, o melhor prognóstico e o pior prognóstico. Nós temos, então, uma experiência grande, né, ao longo desses meses com esses pacientes aqui no nosso complexo hospitalar. Nós temos uma equipe multidisciplinar toda voltada ao atendimento desses pacientes, com equipe de enfermagem especializada, equipe de nutrição, psicologia, assistência social, fisioterapia, né, além da equipe médica, todos esses profissionais engajados no cuidado desse paciente. Nós realizamos um trabalho, né, questões diferenciadas relacionadas à humanização desse paciente que está na UTI, principalmente, né, e que se encontra numa situação onde o familiar não pode fazer a visita a esse paciente. Então, tentando aproximar esse paciente do seu familiar, nós desenvolvemos um programa de visita virtual, né, onde o setor de psicologia, junto com a equipe multidisciplinar, realiza essa visita virtual, para que o familiar possa, de alguma forma, né, ver o que está acontecendo com o seu
seu paciente. Muitas vezes a gente percebe que o próprio paciente mostra emoções, ele altera a frequência cardíaca quando ele escuta, né, a voz do familiar, mesmo estando, né, num estado grave e de sedação. Então, nós tentamos fazer isso aqui dentro do Hospital Unimed. Além de dar toda a estrutura e a questão assistencial, também tentar humanizar mais com esses pacientes que hoje não podem receber essa visita presencial. Me fala um pouquinho sobre esse tratamento multidisciplinar que vocês oferecem ao cliente, que eu acho que está fazendo uma diferença. Na realidade, isso é um agradecimento que eu quero fazer a todas as pessoas que estão na linha de frente do hospital. Quando a gente lida com pessoas, com gente, e principalmente quando o paciente está doente, talvez a gente esteja no pior momento da vida dessa pessoa. Então, é bom compartilhar coisas boas, mas muitas vezes dentro do hospital a gente compartilha o pior momento da vida dessas pessoas. O paciente com Covid, quando ele é levado para a UTI, ele é isolado completamente da família dele. Então, é dito para a família, olha, ele está bem, ele está mal, hoje ele está pior, hoje ele está melhor, mas ele fica completamente isolado e isso dá uma angústia muito grande na família. E no paciente que está fora de ventilação mecânica, que ainda consegue respirar com próprio, ou que depois que sai de ventilação, mas que permanece na UTI, uma angústia muito grande para o paciente, porque ele quer saber da família dele. Então o hospital tem isso, a gente consegue tem uma câmera de alta resolução, um vídeo, e que a família do lado de fora da UTI consegue ver o seu familiar em ventilação ou sem ventilação, e todos os dias é passado o que a gente chama de visita virtual. Então isso muda bastante, diminui muito a ansiedade da família, e o envolvimento da equipe também. A equipe se aproxima muito da família, o que é uma coisa importante, assim, porque muitas vezes o familiar que está do lado de fora muito angustiado, ele precisa ouvir da psicóloga, precisa ouvir, às vezes, não só do médico, ele precisa ouvir das pessoas que estão ali ao redor do paciente, o sentimento deles em relação ao familiar deles. Desde o início da pandemia, uma das preocupações foi fazer o treinamento da equipe com EPIs, para a equipe não se contaminar e não perder funcionários, médicos, fisioterapeutas que teriam que ser afastados, né? E felizmente tem tido um grande sucesso, que poucos funcionários acabaram sendo afastados, a maioria continua trabalhando desde o início da pandemia, né? E os poucos que foram afastados foram por algumas semanas e já estão de volta no trabalho. A questão psicológica da equipe, no início, quando não se tinha conhecimento, o pessoal estava muito estressado, com medo, mas à medida que foi se conhecendo a realidade, foi entrando na rotina, hoje o pessoal está bem mais tranquilo, e eu acho que por enquanto está indo tudo muito bem. Perguntava-se muito como é que as pessoas pegam o vírus dentro do hospital. E viu-se, comprovou-se isso na Europa e aqui, que era quando se tirava os EPIs, quando se tirava a máscara, o gorro, o face shield e o avental. Ali que as pessoas se contaminavam. Então isso demandou treinamentos extremamente rígidos e isso mostrou-se muito eficaz. Eu li um paper aí do Unimed, que não era daqui do Nordeste, acho que o Unimed lá para cima, que o vírus ele ficaria na roupa de 4 a 6 horas. Então, o que tu, assim, vamos falar um pouco mais sobre a prevenção que a pessoa, o cidadão comum, né, pode fazer. O que a gente preconiza, assim? A gente preconiza que existe isso, então, assim, dentro de casa, ter o hábito de tirar o calçado dentro de casa. Eu acho que tem algumas coisas que a gente discute, assim, qual que é o novo normal, e eu tenho a impressão que isso vai entrar para o nosso novo normal. Então, não levar sapato que andou pela rua, por qualquer lugar, para dentro de casa, para onde tu vai andar depois, para onde as crianças vão andar e vão brincar. Então, acho que isso vai entrar dentro do novo normal. Chegar em casa, à medida do possível também, trocar de roupa ou tomar um banho, depende o quanto se expor. Então, tudo isso acho que vai mudar a nossa rotina diária, assim. Dentro do hospital, existe uma preocupação muito grande no que a gente chama de paramentação e desparamentação.
Por quê? Porque teve muito trabalho que mostraram que a paramentação excessiva faz a pessoa se contaminar na hora de se desparamentar. Todo o material descartável, porque a gente acredita que essa é a hora de fazer investimento na proteção das pessoas. No que se refere aqui no hospital, no complexo hospitalar Unimed, as cirurgias eletivas elas foram gradualmente sendo contingenciadas de acordo com a nossa capacidade. Nós elegemos as cirurgias eletivas, não tão eletivas, para que acontecesse. E as cirurgias de fato eletivas, que poderiam esperar sem prejuízo à saúde do usuário, nós postergamos. A nossa prioridade sempre foi a cirurgia oncológica, vamos dizer assim. Câncer é câncer. O câncer, cada dia que a gente perde, ele ganha um dia. Então, nós priorizamos as cirurgias oncológicas, não houve atraso nenhum para a realização dessas cirurgias, que impactam muitas vezes na sobrevida e na vida das pessoas, independente de ser um câncer inicial ou um câncer um pouco mais avançado. O que eu não posso deixar é que um paciente entre no hospital com insuficiência ventilatória e eu tenha que escolher ou admita que eu não posso entubar esse paciente porque eu não tenho onde colocar. Então, a Unimed nunca funcionou assim, e isso é uma coisa que a gente tem por princípio. A gente tem que contingenciar, a gente tem que sair na frente, a gente tem que pensar. Eu sempre digo, eu sou um pessimista por natureza, assim. Eu tenho que pensar que as coisas, se não derem certo, eu devo ser responsabilizado por isso. E dentro do Hospital da Unimed, quando a gente vê mais de 90% de ocupação, a gente teve que reestruturar tudo, e o nosso plano de contingência anterior, que já eram de um original de 20 leitos, a gente já estava trabalhando com 35 leitos, agora a gente se prepara para abrir 45 leitos num total. Então vai ser criada, além da UTI 1 e da UTI 2, que recebem pacientes COVID, nós estamos trabalhando no dia de ontem e no dia de hoje para, a partir de amanhã, até segunda-feira, ter à disposição mais 10 leitos, uma outra UTI em um outro lugar do hospital, então dentro, e que vai abrigar mais 10 pacientes exclusivos com COVID. Então, essa necessidade foi criada, o aumento do número de diagnósticos fez com que a gente tivesse que sair na frente. O que acontece quando tu cria uma UTI do nada, assim? Tu precisa de gente para trabalhar. Então, tu precisa de equipamento, e isso tudo a gente teve que trazer do centro cirúrgico, e uma parte do centro cirúrgico, então, teve que dar esses equipamentos, e profissionais de saúde também, que já estavam previamente treinados em UTI para trabalhar nesse novo ambiente de trabalho. Então, a partir de segunda-feira, a gente já deve startar esse novo plano de contingência com a disposição de 45 leitos dentro do complexo hospitalar, e sempre a gente vai estar andando na frente. Depois, eu prefiro que daqui 2 meses me digam assim: Vinícius, tu cancelou minha cirurgia que estava marcada, que era os procedimentos de urgência vão ocorrer normalmente, o bloco B do hospital vai seguir aberto, mas eu prefiro ouvir, tu cancelou minha cirurgia e depois a gente não teve o pico esperado, do que ouvir assim: vocês viram o número crescer e vocês não se prepararam para isso. Falar que na realidade eu sou uma porção muito pequena dos resultados que a gente tem dentro do hospital, assim, cada pessoa carrega muito ali dentro, e a equipe de enfrentamento, e especialmente o Dr. Vicente Verdi, a Adriana, a Leda, a Angelita, são pessoas que o Paulo, fisioterapeuta, são pessoas que abraçaram, vestiram a camiseta e disseram assim: nós vamos oferecer o melhor que a gente tem para oferecer. Então, isso daí possibilitou a gente chegar, e isso nos dá ânimo, isso me dá ânimo também, porque sabe que tratar não é muito fácil. Todos os dias a gente está ouvindo crítica e levando pedrada, e muitas vezes está um desanimado, o outro vai lá e diz: não, força, vamos junto, e aí no outro dia tu está mais animado, outra pessoa está mais desanimada. Então, esse trabalho em conjunto é muito necessário.